À primeira vista, ficamos surpresos com a lista. Quem imaginaria que a Fannie Mae pudesse superar empresas como a GE e a Coca-Cola? Ou que a Walgreens bateria a Intel? Esta lista surpreendente seria impossível reunir um grupo mais heterogêneo. Nos ensinou logo de cara uma ligação ou uma lição chave. É possível fazer a transição de empresa boa para excelente nas situações mais improváveis. Essa foi a primeira de muitas surpresas que nos levaram a reavaliar nossa visão de excelência empresarial. Este é o segundo dia de leitura do livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins, lançado no ano 2001. Estamos na página 20 e hoje é dia 9/1/2023 e eu menti para quem assistiu o primeiro vídeo, lá do dia 2, que a segunda leitura seria no dia 3. Empresas feitas para vencer. Eu estou tentando fazer na minha empresa o que eu aprendi um pouco nesse livro, na minha primeira e segunda leitura. E estou lá, lado a lado com a minha operação, para ver o que é possível eu corrigir e tentando dar o exemplo de que quem sabe faz. Se você está comigo, vamos em frente. Nós vamos ler esse livro inteiro, vamos levar vários dias lendo. A leitura será de meia hora aproximadamente. Relembrando que o intuito aqui é que eu crie mais consciência sobre como fazer uma empresa se tornar excelente. E relembrando que não tem interesse comercial algum aqui, a não ser de que quem leia consiga aproveitar os ensinamentos do livro. E digo que vale a pena você comprar o livro e ouvir e ler junto. Provavelmente a sua captação vai ser muito maior. Dando sequência e voltando ao texto. Fase 2. Comparar com o quê? Em seguida, demos, talvez, o passo mais importante em todo o esforço de pesquisa. Confrontar as empresas que fizeram a transição de boas para excelentes com um conjunto criteriosamente selecionado de empresas que não o fizeram, que passaremos a chamar de grupo de comparação direta. A questão crucial em nosso estudo não é tão somente o que as empresas feitas para vencer têm em comum, e sim o que as empresas feitas para vencer têm em comum e o que as distingue das empresas do grupo de comparação. Do grupo de comparação direta. Veja a seguinte forma e suponha que você queira estudar o fator que produz ganhadores de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Se você estudasse apenas os ganhadores, descobriria que todos eles têm treinadores. Porém, se analisássemos os atletas que integram a equipe olímpica e jamais ganharam a medalha nos Jogos Olímpicos, descobriríamos que eles também tinham treinadores. A questão fundamental é: quais são os fatores que, sistematicamente, diferenciaram os ganhadores de medalhas de ouro olímpicas dos atletas que nunca conquistaram uma medalha, mesmo estando no grupo que competia nas Olimpíadas? Selecionamos 2 grupos de empresas para fazer o controle comparação.
O primeiro grupo foi o das comparações diretas, ou seja, empresas que faziam parte do mesmo setor de atividades daquelas que deixaram de ser boas para se tornarem excelentes, com as mesmas oportunidades e recursos semelhantes à época da transição, mas que não fizeram o salto. Ver o apêndice 1B para ver detalhes sobre o nosso processo de seleção. O segundo grupo foi o das comparações não sustentadas, ou seja, empresas que deram um salto de curta duração da condição de boas para excelentes, mas não conseguiram manter a trajetória. Nosso objetivo nesse caso era enfocar a questão da sustentabilidade, ver o apêndice 1C. Ao todo, isso nos rendeu um conjunto de 28 empresas, 11 feitas para vencer, 11 empresas de comparação direta e 6 de comparação não sustentadas. Vou tentar fazer um pequeno resumo do que ele está dizendo aqui. 11 empresas saíram da condição de boas para excelentes. 11 empresas de setores semelhantes, com grana semelhante, não conseguiram sair de boas para excelentes. Continuaram boas e algumas até ruins. E 6 empresas conseguiram sair de boas para excelentes, mas não duraram o tempo de 15 anos, como é a proposta do livro. Para que elas sejam consideradas de boas para excelente e estejam na lista dessas 11, lá nos Estados Unidos, lembrando disso, com números que são apresentados à Bolsa de Valores, são números abertos. Isso aqui não é nenhuma espionagem, tá? E são números que estão abertos para quem quiser ver lá nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil também. Pelo canal, qual canal eu não sei exatamente, mas são números de empresas de conta aberta que são SAs. Então, 11 saíram de boas para excelente, 11 continuaram boas, não chegaram a ser excelentes, ou talvez pioraram, e 6 saíram de boas para excelente por um pequeno espaço de tempo, não pelos 15 anos que o autor propõe. Agora uma lista aqui da comparação direta. A primeira que eu vou ler vai ser a Feitas para Vencer. E a segunda, a comparação direta. Então a primeira, Abbott. A segunda, Upjohn. A primeira, Circuit City. A segunda, Silo. A primeira, Fannie Mae. A comparação direta, Great Eastern. Primeira, Gillette. Comparação, Warner Lambert. Primeira, Kimberly-Clark. Segunda, Scott Paper. Primeira, Kruger. Segunda, A&P. Primeira, Nucor. Segunda, Bethlehem Steels. Primeira, Phillips Morris. Segunda, R.J. Reynolds. Primeira, Pitney Bowes. Segunda, Adler Sograf. Primeira, Walgreens contra Ecker. Primeira, Wells Fargo. Segunda, Bank of America. Comparação não sustentada. Brugolds, Harris, Hubermade,
Chrysler, Hasbro e Teledyne. Fase 3. Dentro da caixa preta. Depois voltamos nossa atenção para uma análise aprofundada de cada caso e reunimos todas as matérias publicadas sobre as 28 empresas de 50 anos atrás ou mais até agora. Codificamos sistematicamente todo o material em categorias: estratégia, tecnologia, liderança, entre outras. Depois, entrevistamos a maioria dos executivos das empresas feitas para vencer, que ocupavam cargo-chave de responsabilidade durante o período da transição de boa para excelente. Iniciamos também um amplo aspecto de análises qualitativas e quantitativas, examinando tudo, desde as aquisições até as compensações dos executivos, da estratégia de negócios à cultura corporativa, de demissões ao estilo de liderança, de indicadores financeiros à rotatividade dos administradores. Quando tudo havia sido dito e feito, o projeto como um todo havia consumido 10 anos e meio de esforços das pessoas. Lemos e codificamos sistematicamente 6.000 artigos. Geramos mais de 2.000 páginas de transcrições de entrevistas e criamos 384 milhões de bytes de dados em computador. Ver o apêndice 1D. Lista detalhada de todas as análises ativas. Acabamos por enxergar o nosso esforço de pesquisa como algo parecido com olhar dentro de uma caixa preta. Cada passo ao longo do caminho era como instalar mais uma lâmpada para lançar luz sobre o funcionamento interno do processo de transição de empresa boa para excelente. Com os dados em mãos, iniciamos uma série de debates semanais com a equipe de pesquisa. Para cada um das 28 empresas, os membros da equipe e eu líamos sistematicamente todas as matérias, as análises, as entrevistas e a codificação de pesquisa. Eu fazia uma apresentação para a equipe sobre determinada empresa, tirando conclusões potenciais e fazendo perguntas. Em seguida, passávamos a debater, discordar, dar socos na mesa, levantar nossas vozes, fazer pausas e refletir, debater um pouco mais, fazer pausas e pensar, discutir, resolver, questionar e debater mais ainda sobre o que tudo aquilo significava. Bom, abaixo tem uma imagem de resultados bons e aí um quadro com o que há na caixa preta, uma pergunta, e uma seta acima, resultados excelentes. E quando eu li a primeira vez, eu fiz uma pequena anotação aqui do lado do que eu vou ler para vocês. É importante compreender que Repetindo, é importante compreender que desenvolvemos todos os conceitos contidos neste livro, deduções empíricas, diretamente dos dados apurados. Não começamos o projeto com uma teoria para testar ou provar. Procuramos construir uma teoria a partir da base, derivada diretamente das evidências.
Isso é bastante legal. Eles não começaram com uma ideia pré-concebida. O que eles estão falando nesse livro é baseado no que eles ouviram e decidiram, discutiram, argumentaram depois. Derivada diretamente das evidências, das informações que eles tiveram. A raiz do nosso método foi um processo sistemático de confrontar os exemplos das empresas feitas para vencer com as empresas passíveis de comparação direta, perguntando sempre: qual a diferença? Fizemos questão de identificar também os cães que não latiam. Em um clássico de Sherlock Holmes, o Estrela de Prata, o famoso personagem identificou o curioso incidente do cão durante a noite como a pista principal. Ocorre que o cão nada fez durante a noite. Esse, de acordo com Holmes, foi o curioso incidente que levou a concluir que o principal suspeito devia ser alguém que o cão conhecia bem. Em nosso estudo, os pontos que nós não encontramos cães que esperávamos que latissem, mas não latiam, acabaram sendo as melhores pistas para o funcionamento interno das empresas, feitas para vencer. Quando saíamos da caixa preta e acendíamos as luzes, costumávamos a ficar tão atônitos diante do que não víamos como diante do que víamos. Por exemplo, mais um ponto onde eu fiz uma marcação. Mais um parágrafo que eu fiz a marcação. Líderes do tamanho do mundo, celebridades que vêm de fora, são inversa e negativamente associados à transformação de uma empresa boa numa empresa excelente. 10 dos 11 CEOs das empresas feitas para vencer vieram de dentro das próprias empresas, enquanto as empresas do grupo de comparação direta contrataram executivos de fora com frequência 6 vezes maior. Próximo parágrafo. Não identificamos um padrão sistemático que ligasse formas específicas de compensação dos executivos ao processo de transição da empresa boa para a empresa excelente. A ideia é que a estrutura da compensação dos executivos é um fator-chave no desempenho corporativo simplesmente não é sustentada pelos dados. Eu quero fazer um comentário do parágrafo anterior. Líderes do tamanho do mundo, celebridades que vêm de fora, são inversa e negativamente associados à transformação de uma empresa boa em uma empresa excelente. O que o autor está dizendo é que ele viu nessas 11 empresas, na grande maioria delas, os grandes líderes que foram responsáveis pela transformação saindo de dentro dela mesma. Isso é uma coisa que eu particularmente valorizo bastante. Só que muitas vezes nós precisamos de alguém mais técnico que nossos líderes, infelizmente, ainda não são. Mas eu gosto muito dessa ideia e acredito que a minha vida toda eu trabalhei mais ou menos nessa linha. Tá? Uma outra coisa bastante importante de salientar é que os líderes vindos de fora vão receber uma grande pressão. E às vezes eles não estão acostumados à nossa cultura interna. E isso pode fazer que ele não consiga ser tão eficaz ou eficiente quanto ele era na empresa anterior. Seguindo o texto. A estratégia em si não distinguiu as empresas feitas para vencer das empresas do grupo de comparação direta.
Ambos os conjuntos de empresa tinham estratégias bem definidas e não há provas de que as empresas feitas para vencer tenham se dedicado ou tenham dedicado mais tempo ao planejamento estratégico de longo prazo do que as empresas do grupo de comparação direta. Mais um parágrafo com anotação. As empresas feitas para vencer não se concentravam prioritariamente no que fazer para se tornarem excelentes. Elas se concentraram igualmente no que não fazer e no que parar de fazer. Importantíssimo isso. Se você tem ideia do que não fazer ou parar de fazer, que está errado, pode ajudar muito. Já ouvi teorias ao contrário, que o mais importante é saber o que fazer. Mas aí está uma dúvida para cada um de nós pensar um pouquinho mais. A tecnologia e as mudanças provocadas pela tecnologia não tiveram virtualmente nada a ver com o processo de alimentar uma transformação de empresa boa em uma empresa excelente. A tecnologia pode acelerar uma transformação, mas não pode causá-la. Perfeito também. Nós precisamos da tecnologia, mas ela por si só não vai causar a nossa transformação. Fusões e aquisições não tiveram papel algum em transformar uma empresa de boa em uma empresa excelente. Duas grandes mediocridades reunidas jamais formam uma empresa excelente. Muito bem. Grandes lições nesses parágrafos. As empresas feitas para vencer deram muito pouca atenção para a administração de mudanças, a motivação de pessoas e a criação de alinhamento. Sobre as condições certas, os problemas de comprometimento, alinhamento, motivação e mudança se diluíram em grande parte. As empresas feitas para vencer não tinham nome, slogan, evento de lançamento ou programa para marcar suas transformações. Na verdade, algumas disseram não ter noção na época do tamanho da mudança. Sim, elas produziram um salto verdadeiramente revolucionário em termos de resultados, mas não mediante um processo revolucionário. As empresas feitas para vencer não estavam, de modo geral, em grandes setores industriais, e algumas estavam em setores terríveis. Em nenhum caso tivemos uma empresa que, por acaso, estava sentada bem na porta. Em nenhum caso tivemos uma empresa que, por acaso, estava sentada bem na ponta de um foguete, quando deslanchou. A excelência não é uma função das circunstâncias. A excelência, podemos ver, é, em grande parte, uma questão de escolha consciente. Fase 4. Do caos ao conceito. Tentei inventar uma forma simples de transmitir tudo o que foi necessário para fazer a partir de todos os dados. Análises, debates, cães que não latiram, e chegar a descobertas finais desse livro. A melhor resposta que posso dar é que foi um processo interativo de ir e voltar, desenvolver ideias, confrontá-las com os dados, revisar ideias, montar uma estrutura, vê-la desmoronar sob o peso das evidências e reconstruí-la novamente. O processo foi repetido inúmeras vezes.
até que tudo se encaixou numa estrutura coerente de conceitos. Todos nós temos um ou dois pontos fortes na vida, e suponho que o meu seja a habilidade de pegar um monte de informações desorganizadas, enxergar padrões e extrair ordem da bagunça, ou seja, ir do caos ao conceito. Dito isso, desejo enfatizar mais uma vez, porém, que os conceitos presentes na estrutura final, esquematizada a seguir, não representam minhas opiniões, embora eu não consiga excluir totalmente da pesquisa os meus próprios preconceitos e aspectos psicológicos. As descobertas que estão na estrutura final tiveram de atender a um rigoroso padrão, antes que a equipe de pesquisa viesse a considerá-las significativa. Cada conceito primário presente na estrutura apareceu como uma variável de mudança de 100% das empresas feitas para vencer em menos de 30% das empresas do grupo de comparação direta. Nos anos cruciais, todo insight que não passou neste teste não ganhou importância suficiente para figurar no livro, como conceito que constituíssem um bem para o capítulo. Bom, chegamos à página 26, logo abaixo tem mais um gráfico, e na sequência iremos falar do líder nível 5, que eu acho que é um dos tópicos, se não mais importante, um dos mais importantes deste livro. Líder nível 5, que é o cara que leva a equipe a trabalhar junto com ele. Beleza? Já são 11 e pouquinho da noite, tá ficando tarde, eu comecei a bocejar e não adianta mais eu tentar ler e começar devagar aqui. Tá bem? Vamos lá, se tudo correr bem, amanhã, dia 10 de janeiro, vamos para o terceiro dia da leitura. Um abraço e até mais.